Olá, cidadãos fantásticos! Meu nome é Rafael Camolês, eu sou aluno de licenciatura em matemática na Unicamp. Eu sou o professor Regis Varão, da Unicamp, e hoje nós estamos com um visitante, professor Marcelo Terracunha, que é meu colega aqui na Unicamp, no Instituto de Matemática também. E nós vamos então começar com a primeira pergunta. Marcelo, quem é você? Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos ouvindo. Eu sou uma superposição, né? Como quase todo mundo, a gente é muita coisa ao mesmo tempo. E eu soube que eu ia ter essa pergunta difícil: quem é você? Bom, eu sou o pai da Thalita, o marido da Mimi, eu sou físico, sou matemático, eu sou uma superposição dessas coisas todas. Professor aqui da Unicamp, né, no IMEC, nosso Instituto de Matemática, Estatística, Computação Científica, e do Departamento de Matemática Aplicada, em especial trabalhando com física matemática, fundamentos da teoria quântica. E entre outras componentes nessa minha superposição aí, eu sou um divulgador de ciência em potencial, ou ainda um divulgador de ciência cheio de projetos e com menos execuções do que eu gostaria. Mas já que você comentou de ser um divulgador de potencial, tem alguma coisa, por exemplo, algumas coisas que eu sei, que você já me mostrou, né? Uns textinhos que você fez para divulgar para crianças, né? Uma coisa que eu sei que você já trabalhou com PIBIC do ensino médio, tem alguma... Tem... eu me lembro uma coisa importante, você tinha me passado um artigo seu de divulgação, que aí eu passei para minha sobrinha ler, lembra? Que era de física quântica. Tem muito tempo isso, Marcelo. Putz, não lembro. Pois é, não vou lembrar qual foi exatamente, não. Mas é interessante, é verdade que eu projeto muito mais coisas do que eu faço, mas até que eu já fiz bastante coisa, e é interessante que eu fiz desde que eu estava também na graduação, que nem o Rafael. E, como várias coisas, acontecem meio por acaso, né? Então, uma vez eu estava em São Paulo, no metrô, vi um jornaleco solto, assim, aquelas publicações bem artesanais, chamado Boca Livre. Aí li o negócio, né? Não era época de Covid, então você não tinha medo de segurar alguma coisa. Aí li e falei, cara, que coisa claramente feita na raça, assim, quase tudo era escrito pelo mesmo cara que era o editor, não sei o quê. Aí, passados alguns meses, esse cara se mudou para a moradia da Unicamp, onde eu morava. E com isso ele resolveu fazer o Boca Livre aqui em Barão, naquela época. Aí eu falei, cara, então vou virar colunista do seu jornal, né? Vi que tinha uma certa carência de textos, e aí fiz uma coleção de textos, assim, eu encontrei isso há um tempinho atrás, né? Então, divulgação científica está, de certa forma, nas minhas preocupações, nas minhas vontades, há 30 anos, talvez. Mas eu não lembro exatamente qual foi o que eu passei pra você mandar para a sobrinha, não. Mas, aproveitando que você comentou da Unicamp, você fez a sua graduação em física aqui na Unicamp, né? Isso, e aproveitando, eu sou já emendando... Isso que eu ia comentar, tá. Mas tá, isso, eu sou pré-cursão, né? Eu tive uma sorte muito legal, que a mesma pessoa que foi essencial para o cursão existir, que é o Rigas, né? Professor agora aposentado aqui do Departamento de Matemática da Unicamp, ele, quando era diretor do IMEC, ele resolveu criar um projeto que ele chamou de Turma Especial de Matemática. Então ele fez a propaganda disso no primeiro dia de aula de cálculo para todos os estudantes de ciências exatas, fez um processozinho de seleção e tal, e separou uma galera que a única garantia que a gente tinha é que ia ser mais cobrado, né? Ia aprender as coisas mais a fundo e ganhar a mesma coisa que os outros. E juntou uma galerinha ali disposta a isso, eu era um desses, e isso fez toda a diferença na minha vida, né? Porque eu era estudante do bacharelado em física, segui o bacharelado em física normalmente, como era parte do projeto, mas o tempo todo estudando matemática, primeiro fazendo as disciplinas de matemática nessa turma separada, e rapidamente começando a frequentar coisas tipo verão do INPA, disciplinas de pós-graduação aqui, né? Algo que depois amadureceu para o jeito que é hoje o bacharelado em matemática, né? Que você já vai
fazendo as disciplinas de pós de maneira integrada, a gente fazia aquilo de maneira meio artesanal, não estava previsto, mas quebrava um galho ali, dava um jeito da gente aparecer ali na frente desde o terceiro ano da graduação. Então teve esse efeito muito divertido de eu ter vindo para cá fazer física, e durante a graduação eu claramente aprendi muito mais matemática do que física. Deixa eu só fazer um parênteses para quem estiver ouvindo a gente. O cursão bom, vou dizer que é um nome popular, né, desse ingresso que tem na Unicamp. Então hoje, se alguém quiser entrar para fazer física ou matemática aqui na Unicamp, tem lá uma opção que vai estar escrito alguma coisa assim, matemática aplicada, física, alguma coisa assim. E aí é o que a gente chama de cursão. O que acontece é todo mundo entra junto, faz os 3 primeiros semestres juntos e depois você escolhe as várias opções. Tem um monte de opção dentro, aí tem engenharia física, blá blá blá, tem um monte de coisa, física médica. Tudo bem, aí depois você escolhe, feito esses 3 primeiros semestres, você escolhe para onde você quer continuar. E aí o que o Marcelo falou é que ele foi aí resumindo, quando ele chegou era tudo mato, aí depois apareceu o cursão, não é isso? Não, esse é o Johnny. Sim, é verdade, esse é o Johnny. o Rafael, você entrou no cursão, não foi? Entrei pelo cursão no ano que vocês dois deram cálculo, 2016. Nossa, eu toda hora esqueço, é verdade, eu e o Marcelo a gente deu cálculo junto. Mas aí você era da turma do Marcelo. Eu era da turma do Marcelo. O Rafael entrou para a licenciatura, um dado meio triste é que a licenciatura já deve ter o quê? Uns 2, 3 anos, você não consegue ingressar na licenciatura pelo cursão, né? O meu foi o último ano, né? O último ano. O ano seguinte já não tinha mais esse ingresso, porque acho que tinha muita pouca procura, né? Acho que do meu ano tiveram 4 ou 5 alunos que acabaram... Eu conheço 2, eu e mais um, que foram especificamente para a licenciatura, mas a maioria acaba fazendo aquele esquema duplo, né? Faz o bacharel e a licenciatura. Mas especificamente acho que foi por isso que acabou também não tendo mais essa opção para o cursão. Ô Marcelo, aproveitando já que a gente está aí no assunto do cursão, vamos, sei lá, fazer uma propaganda ou não do cursão. Para quem está ouvindo, qual que é a sua visão do cursão hoje em dia? Você pensando assim nas pessoas que eventualmente querem entrar, sei lá, o que você tem para dizer? Qual que é a sua visão do cursão da Unicamp dentro do nosso cenário mesmo? Primeiro é dizer, sejam bem-vindas e bem-vindos, e metade de vocês vai ter aula comigo. Vocês, no sentido, os que chegarem para o cursão, dessa vez eu vou pegar a geometria analítica para o cursão, estou bem feliz com isso. A minha visão é que está entre as melhores coisas que a Unicamp oferece. Então, assim, eu sou bem crítico desse modelo brasileiro de escolha de carreira ao fim do ensino médio. Acho que é muito ruim para todo o processo que estudantes basicamente não escolhem nada até chegar no fim do ensino médio, ou escolhem no máximo a escola que vão, em algum caso, se ela tem um perfil um pouco mais técnico ou não, mas eles não estão acostumados, ou elas não são acostumadas a escolher constantemente, né? De um ano para o outro pensar, eu quero me dedicar a isso, eu quero estudar aquilo. Não, você vai na linha de montagem, os outros é que dizem o que você deve aprender, e aí na metade do terceiro ano encostam no seu ombro e falam, tá, agora pega esse cardápio aqui, escolhe um só, né? Não pode falar, talvez gostaria desse, aquele ou aquele outro, não. Escolhe uma dessas coisas que você não faz ideia do que seja, né? Por exemplo, engenharia. Pensa quantas engenharias tem, como é difícil saber qual é a diferença de uma para outra, e aí você vai para instituições variadas, os nomes ainda variam mais um tanto, né? Então saber o que é engenharia de sistemas e o que é engenharia de produção, coisas assim, para que escolher isso, né? Quanto mais vezes a gente tiver a chance de escolher, melhor. Para que cada escolha seja menos importante e, por outro lado, a gente esteja mais acostumado a escolher. E aí, o cursão alia essas duas coisas maravilhosas. A primeira, você não precisa dizer de antemão se você quer física, matemática, ou, né, ele só funciona ali dentro desse mundo da física e da matemática com um monte de variações ali dentro, né, que incluem a matemática aplicada, a engenharia física, física médica, né, tem várias saídas possíveis. E que é aquela, você não sabe a diferença dessas coisas? Tudo bem, descobre aqui dentro.
né? É muito mais interessante amadurecer essa decisão ao longo do tempo do que precisar escolher no escuro e depois ficar com vergonha de mudar depois. Né? Depois ficar com vergonha de mudar depois é bonito também. Mas... E aí eu falei que aliava duas coisas. Uma é essa vantagem de ser uma escolha parcial, né? Uma escolha que ainda te exige escolhas posteriores. Eu gosto muito disso. E o outro lado é que é um curso de excelente formação. Né? A gente sabe, bom, o Rafael acabou de contar que eu e Regis estávamos ali dando cálculo 1 para o cursão, e o cálculo 1 para o cursão é muito melhor do que o cálculo 1 normal. Né? O cálculo 1 normal, na minha opinião, não chega a ser ruim, mas podia ser muito melhor, enquanto o cálculo 1 para o cursão é lindo. Né? Assim, claro, podia ser diferente? Podia, mas ele é muito bom, ele é muito parecido com o cálculo 1 que eu tive naquela turma separada que eu comentei ali atrás. Né? A gente usava o mesmo texto do Spivak e tudo mais. Então, isso por um lado me assusta um pouco de falar, pô, já faz quase 30 anos e a gente continua achando que aquela é a melhor opção. Talvez signifique que a gente não está investindo o suficiente em melhorar esse cálculo 1 que já é bom. Mas eu não tenho dúvida que o que a gente faz pelo cursão, a gente faz muito bem. Né? Que o estudante que faz o ciclo básico do cursão, ele sai muito bem informado. E eu adoraria que mais gente que faz engenharia e outras coisas tivesse um ciclo básico desse jeito. Como aluno, eu acho que isso é bem marcante mesmo, porque quando eu entrei, eu lembro que no meu ensino médio eu gostava muito de física, de matemática, e eu sabia que eu queria ir para uma dessas áreas. Acabei desistindo da engenharia por alguns motivos, e aí decidi ingressar no cursão. Mas eu não sabia ainda o que eu queria, né, exatamente. Falar assim, a física era uma opção muito forte para mim, né? Mas eu entrei e eu percebi que a física não era exatamente o que eu queria. Então, provavelmente, se eu tivesse entrado direto na física, eu teria me decepcionado, talvez largado o curso, perdido mais tempo para tentar entrar de novo num outro curso. E aí, tentei para o bacharel, também percebi que não era exatamente o que eu queria, e acabei me encontrando na licenciatura, que já era uma das ideias também. E eu acho que, realmente, essa é talvez a maior vantagem do cursão, ao meu ver, para quem está ingressando, né? Que é tranquilo, né? Você entra ali, você vai ter uma formação muito boa, principalmente para quem gosta, né, da área de exatas no geral. É uma formação muito boa, é um pouquinho mais difícil, não se pode negar, mas vale muito a pena, né? Quando eu era estudante eu ficava assim, não, vou tentar fugir das matérias do cursão porque é muito difícil. Hoje, se eu falo com alguém que está entrando, eu falo, não, cara, se você quer se dedicar um pouquinho mais, tenta pegar com o cursão, porque vai ser mais difícil, mas você vai ter uma formação muito legal que pra mim valeu muito a pena, mesmo com todas as dificuldades. Já que a gente está nesses aconselhamentos, eu acho muito importante, estudante, a partir do segundo semestre, pensar com carinho na matrícula. Né? Várias vezes não é fugir de disciplinas, mas é fazer menos. Né? Você escolher uma carga horária que é compatível com a sua disponibilidade para o curso, pode fazer toda a diferença, né? Às vezes fazer 3 disciplinas e fazer as 3 bem, dá uma felicidade, dá uma vontade de fazer mais coisas depois, que é muito melhor do que tentar 5 e só passar em 2. Né? Ali você vai ficar angustiado, e mesmo as 2 em que passa, em geral, não ficou lá grandes coisas, né? Só ficou o suficiente para passar. Enquanto que fazendo o que for adequado, e esse adequado varia de cada pessoa, não... Né? Às vezes a gente leva a sério demais a sugestão de integralização. E o nome é esse, é sugestão. Né? Ela está lá pensada, ela não foi por acaso, mas ela não é obrigatória. Né? Ela dá para variar e sair muito bem informado, independente de seguir aquilo ali direitinho ou não. Mas só para lembrar que a gente falou de ciclo básico também, e isso é uma coisa legal de lembrar, que a Unicamp já levou isso mais a sério. Né? O projeto inicial da Unicamp e a arquitetura do campus e tudo mais são focadas no ciclo básico, né? Que era justamente a ideia de primeiro traz os estudantes. Né? Eles vão ser estudantes da Unicamp. No máximo, qual é a ideia? Vão ser estudantes voltados para ciências exatas, se for o caso. E aí dá a formação básica que permite que as escolhas venham a ser feitas depois. Né? E mesmo a arquitetura aqui é muito bem pensada nesse sentido de o segundo passo é ir para os institutos, como a gente aqui no IMEC,
Mas, de repente, também existe o passo seguinte, que é da aplicação direta desse conhecimento, que fica para as faculdades que estão mais afastadas do ciclo básico, né? Quer dizer, as várias engenharias, economia e coisas assim. Nesse sentido, a faculdade de educação foi parar num lugar estranho, né? Mas eu aprendi com o tempo que, no início, os professores da faculdade de educação tinham as suas salas no prédio do ciclo básico, onde hoje em dia é o EA2. Exato, então está corrigido, foi só uma questão deles precisarem de mais espaço e aí esse espaço foi dado num lugar estranho. Mas estava muito bem pensado de início. Antes da gente entrar aí e falar o que... Enfim, estamos aqui com uma audiência muito grande de coaches quânticos querendo ouvir a parte de quântica. Calma lá, gente, daqui a pouco vamos aprender a reprogramar DNA e tudo, mas deixa eu só complementar, complementar não, só queria fazer um comentário sobre o cursão, tem a ver com o que você tinha falado. Uma coisa que eu acho super importante no cursão é o impacto psicológico nos alunos de você ver, aí eu tô falando de matemática e física, você vê a matemática e física como uma coisa só, sabe? Eu confesso, mas aí pode ser essa sensação de gente que vai ficando velha, que na minha época... Não, mas eu acho, assim, na minha época eu tenho a impressão que as pessoas viam com... a matemática e a física de uma maneira mais unificada, ou a sensação dos alunos, ou seja, menos preconceito de alunos com relação às áreas. Eu tenho a impressão que talvez isso tenha decaído um pouco. Não sei se isso tem a ver, porque na minha época eu fiz o cursão, eu fiz o cálculo 1, álgebra linear, tive a honra de fazer com o Rigas, que foi o grande mentor do cursão, né? E para ele era fundamental essa visão de matemática e física, né, como uma coisa só. Tanto é que na minha época teve colegas que fizeram física e matemática, e durante... eu tive vários monitores também que fizeram física e matemática. Beleza, então eu só queria comentar esse aspecto você ter essa visão maior das coisas, né? E aí eu acho que talvez encaixa nesse aspecto que você estava comentando aí, talvez falte isso de um ponto de vista mais geral, né? No Brasil, sei lá, por questões históricas, se a gente comparar nos Estados Unidos, talvez por causa da guerra, esse tipo de coisa, as pessoas se unem mais, né? Tem mais interação entre as áreas. Aqui no Brasil há muito distanciamento. Se for parar para pensar, mesmo dentro da universidade, né? Sei lá, pelo menos minha sensação é que a gente interage menos. Mas tudo bem. Antes de passar adiante, quer complementar alguma coisa, Marcelo? Só talvez que a pandemia tenha sido uma oportunidade para romper um pouquinho com isso. Né? A iniciativa de atacar os problemas da Covid com competências variadas é um bom exemplo de como que a gente pode fazer melhor fazendo junto. Né? Como é que a gente pode unir competências específicas e buscar linguagem comum depois. Né? Porque claramente foi importante para o desenvolvimento das várias ciências a especificação, né? Você ser um profissional específico daquele assunto. Mas isso criar barreiras picuinhas e aquelas separações que depois ficam insolúveis é muito ruim. Né? Então a gente precisa ter essa interdisciplinaridade sendo algo comum, sendo algo usual, né? E não acontecendo de vez em quando ou precisar de uma pandemia para isso. Pois é, eu citei o negócio da guerra nos Estados Unidos, aí a pandemia é um exemplo, né? Um momento atípico aí, as pessoas se unem. Bom, vamos ver o que vai acontecer pós-pandemia, né? Vamos ver o que fica de legado aí. Marcelo, então, a grande pergunta o que é mecânica quântica? Vê que aí tem duas palavras, né? Uma palavra bem antiga e outra que foi novidade no começo do século passado. Então a mecânica que está por aí é a continuação dos estudos antigos lá de Newton, Galileu. Tudo isso foi andando para o estudo do movimento e as suas causas.
né? Isso é o que a mecânica se preocupa e que pode gerar várias áreas de atuação, desde a matemática pura, passando principalmente pela física e chegando na engenharia, que não por acaso tem a sua engenharia mecânica, né? Preocupada em formar máquinas e coisas assim. Mas tem o quântica nessa história, e aí vem o que historicamente foi um acidente muito interessante, né? Claro que tudo tem que começar por algum lugar, e quântica começou pela mecânica, mas não precisava, né? Podia ter começado de outras formas, e aí o nome está associado às coisas quantificadas, às coisas discretizadas, né? Mas de certa forma é parte do acidente, né? Mas é essa maneira de você estudar, nesse caso a mecânica, usando um formalismo que está relacionado com a álgebra linear, né? Um formalismo que está relacionado a você sair da ideia de que as coisas precisam e podem ser bem definidas sempre, né? Se a gente pensa no estudo da mecânica, para manter no assunto do ponto de vista matemático, um conceito fundamental ali é o tal do espaço de fase, né? Onde você vai descrever seu sistema, por exemplo, uma partícula única, como tendo posição e momento definido. Esse par ordenado, posição e momento, é o que vai dizer qual é o estado da sua partícula. E na teoria quântica, você passa a permitir superposições dessas coisas, né? Você passa a estudar com álgebra linear, ao invés de estudar com essas coisas bem definidas. E dentro dessa álgebra linear aparece um monte de coisa maravilhosa que pode ser aplicado na mecânica, mas pode ser aplicado na computação, né? Pode ser aplicado em várias coisas que a gente ainda não sabe bem como, né? Tem gente que busca utilizações na linguística, por exemplo, entender fenômenos da linguagem como tendo uma razão quântica. Pode ser, e pode ser também apenas do ponto de vista de uma ferramenta que vai tentar te ensinar coisas, né? Não precisa necessariamente ser algo fundamental, mas na física ela ganhou esse aspecto de fundamental, né? De hoje em dia nada que não envolva uma tentativa de formalização quântica pode ser considerado como última palavra, né? E essa é uma dos problemas ricos, toda a tentativa de quantizar a gravitação é um dos grandes desafios na física, mas ela também pode ser usada só como uma outra maneira de ver as coisas, e nesse sentido não precisava chamar quântica, né? Mas chama por razões históricas, porque começou ali com a mecânica quântica, né? E aí, para a gente falar um pouquinho desse surgimento da mecânica quântica, ela passa 25 anos sendo gestada até ganhar uma forma essencialmente madura quase 100 anos atrás, né? Já tem um início de comemorações, porque a década de 20 do século passado é o grande momento de ideias e formulações finais da teoria quântica. Finais é sempre difícil dizer, mas da forma madura da teoria quântica. Mas ela começa com Planck lá em 1900, num trabalho bem interessante, onde ele confessa a sua incredulidade, né, a sua maneira de falar, olha, não deve ser nada que realmente seja assim, mas eu vou lançar mão dessa hipótese aqui, né, de, essencialmente, ao invés de fazer uma integral, trocar por uma série, né, trocar por um somatório, onde os tamanhos são discretizados, são quantificados ou quantizados. E daí que apareceu o termo teoria quântica, ou mecânica quântica no caso, ou hipótese dos quanta, era como era mais famoso nesse instante. E ali ele conseguia resolver um problema anterior, né? E um problema que originalmente era um problema tecnológico. Então isso também é algo bacana da gente enfatizar, né? De como é que ciência e tecnologia se realimentam, né? E você pode buscar questões fundamentais, mesmo que originalmente o problema seja entender como é que são as perdas por radiação de uma lâmpada, né? Essa era a preocupação
central que levava o Planck a estar estudando aquilo ali, a estar levantando uma contradição, né, um paradoxo, como a gente talvez brinque mais aí, de o que a teoria clássica previa, né, de onde se concentrariam as energias e, no fundo, que era chamado uma catástrofe, né, do ultravioleta. Ixi, agora estou na dúvida se é do ultravioleta ou do infravermelho, tem que pensar para qual lado do espectro que está o problema, mas tinha um problema sério de, pela teoria clássica, usando a integral, né, permitindo a ideia de que qualquer energia era possível, você tinha um comportamento que deveria subir toda a vida, como se fosse uma função x à quarta, né? E você ia no experimento e via que essa função tinha um pico e depois caía. X à quarta não tem nada disso, né? X à quarta só sobe e sobe cada vez mais. Então, com essa mudança de falar, não, ao invés de permitir qualquer energia, eu só vou permitir valores quantizados de energia, é que ele conseguiu uma curva que fitava muito bem o que era conhecido experimentalmente e soltou essa comunicação, né, de olha, fazendo dessa maneira, some aquele problema do negócio que devia ir para zero e para infinito. Né? E claramente, quando alguma coisa na teoria diz que vai para o infinito, no laboratório vai para zero, né? Assim, em especial os físicos vão ter certeza que é o zero que está certo. Então você precisa descobrir como é que pode ser, né? O que está de errado nessa sua teoria. E aí é só 5 anos depois que o Einstein é o primeiro, né, a primeira pessoa a considerar seriamente, entre aspas, essa hipótese dos quanta. Né? Até o Planck era só uma estratégia de cálculo que resolvia, mas não devia ser assim, né? Aquilo era só uma estratégia desesperada. E o Einstein usa para outro problema, né? Um problema em princípio completamente diferente, que era o chamado efeito fotoelétrico, que também era entendido e era diferente daquilo que classicamente seria esperado. Né? Essencialmente a gente está falando aí de jogar luz num pedaço de matéria e sair eletricidade ali, você ter corrente elétrica sendo gerada por iluminação. E se a gente fizer hipóteses muito razoáveis, você vai pensar, se existe esse fenômeno, quanto mais intensidade de luz eu jogar, mais corrente elétrica vai ter. Né? E não, né? Não era isso que acontecia. Se a gente escolhe frequências muito baixas, né? A gente entendendo que a luz, cada frequência está relacionada com uma cor na parte visível e em outras partes do espectro é a mesma coisa, só os nossos olhos não enxergam, mas o efeito é o mesmo. Se você trabalhasse com baixas frequências, não interessa quanta intensidade você punha, não saía corrente nenhuma. Né? Você precisava ultrapassar um certo limiar de frequência, que variava de acordo com o material que estava sendo usado, e a partir dali tinha corrente. Então, entender esse efeito fotoelétrico foi algo que o Einstein conseguiu com a mesma hipótese dos quanta, né? De falar, olha, a luz aí é que é quantizada, né? A luz aí aparece, os pacotinhos, entre aspas, de energia, vêm proporcionais, por mesma constante de proporcionalidade que o Planck tinha usado lá atrás, com a frequência. E aí, fazendo isso, resolveu-se fotoelétrico e dali para frente fervilharam ideias até chegar na teoria quântica de hoje em dia. Acho interessante que... Desculpa, Regis, rapidinho. Parece que o Planck teve mais ou menos a mesma coisa que Newton fez quando estava estudando mecânica, né? Que ele usava muitas técnicas, mas no fundo ele usava porque dava certo, muitas delas. E aí Planck acabou tendo mais ou menos o mesmo caminho aí, né? Os dois. De olhar assim, dá certo, resolve o meu experimento, resolve o meu problema, e aí futuramente alguém foi lá e parou e falou, nossa, vou tentar entender o que está acontecendo aqui. Talvez eu faça uma distinção que o Newton, eu não sei se ele desacreditava de alguma coisa. Acho que ele só sentia que estava incompleto o raciocínio dele. Exato. Né? Ele, de certa forma, pede desculpas aos leitores logo no prefácio
e fala, olha, ao invés de criticar o que está incompleto, e eu concordo que está incompleto, olha para o que está feito aí e vê para onde vamos. Então tinha um certo otimismo nesse sentido. O Planck, eu acho interessante esse paralelo, mas tem um pouco mais desse de chegar para a comunidade e falar, gente, desculpa. Eu não estou querendo dizer nada disso que vocês podem pensar que eu estou dizendo, não. Mas olha como funciona. Né? E de fato demorou muito para um jovem depois ter coragem de falar, sabe aquilo que o Planck achava que não devia ser dito? Deixa eu dizer aqui, vamos levar isso mais adiante. Legal. Então, achei legal a comparação, mas acho que tem essa sutileza. É uma sutileza interessante de se pensar. Não, eu só ia fazer um parênteses bem rápido, porque quando você comentou do efeito fotoelétrico, que aí é legal essa história que tu conta, que o Einstein ele ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico, né? Ele seria largamente conhecido, pelo menos popularmente conhecido por causa da relatividade, mas pelo menos como ciência ali, o grande prêmio que ele levou foi pelo efeito fotoelétrico. É só esse comentário que eu queria falar, que ficou bem legal aí. Não, exato, são detalhes muito irônicos, né? Primeiro, nessa questão de competição entre áreas e coisa assim, isso sempre é enfatizado por quem quer dizer, quântica é mais legal, né? Você vê a coleção de prêmios Nobel diretamente relacionados à teoria quântica, incluindo do Einstein. E o outro lado bastante interessante é que o Einstein foi fundamental para que a teoria quântica existisse, mas depois não gostou muito do pacote completo, né? Ele tinha uma convicção bastante forte e bastante razoável, né, para quem vivia naquela época, porque a teoria quântica ela acaba fazendo previsões probabilísticas, né? Isso é um aspecto muito importante, bem estrutural da teoria quântica. E justamente ela só funciona para fazer previsões probabilísticas, né? Ela tem um poder preditivo muito grande no sentido de calcular muito bem as probabilidades de respostas para cada medição, né? Ao fazer uma medição, você pode encontrar esse ou aquele resultado. Se você tiver uma boa descrição do que a gente chama de estado quântico, você sabe precisamente as probabilidades, né? Mas você não é capaz de saber precisamente a resposta que vai aparecer em cada realização. E bom, o Einstein estava acostumado com o uso de probabilidades, né? No mesmo ano de 1905, ele também faz outro trabalho muito legal, que é sobre o chamado efeito Brown, o movimento browniano, né? E o movimento browniano é essencialmente um uso de teoria de probabilidades, né? E que hoje em dia é parte essencial de uma área de estudos dentro de teoria de probabilidades, né? Todos os processos estocásticos e coisas assim, que você fala, olha, eu vou considerar as possibilidades aqui e vou fazer a conta como se eu estivesse cuidando de cada possível realização. E depois eu vou fazer uma média sobre essas coisas, né? Então eu vou entender fenômenos macroscópicos como resultado de vários fenômenos microscópicos que acontecem em paralelo. E aí você usa a teoria de probabilidades numa coisa como essa, né? Que é um exemplo de aplicação na mecânica estatística. Mas em nenhum instante, o que não está nessa conversa aí, o que o Einstein achava essencial? Cada partícula seguia o seu caminho, né? São muitas, então macroscopicamente você vê um efeito estatístico, você vê um efeito médio, e você pode fazer uma teoria puramente estatística e fazer previsões muito interessantes desse comportamento médio, mas sem renunciar à ideia de que você poderia ir mais fundo e entender aquela realidade de cada partícula. E aí na cabeça dele, a teoria quântica era novamente isso, né? Você só tinha acesso a probabilidades porque essencialmente você não tinha como ver mais fundo, em algum sentido. Você não tinha como entender a parte subjacente ali. E o divertido é que não é isso não, né? O divertido é que a gente tem hoje em dia muitas indicações muito fortes de que
ela só consegue fazer o cálculo. Ela, como teoria, só consegue fazer o cálculo das probabilidades. Mas, além disso, se você insistir em tentar fazer o que o Einstein gostaria de chamar de um completamento da teoria quântica, né, uma teoria que não fosse probabilística, mas que ao ignorar esses aspectos que a gente não tem acesso, levasse as mesmas probabilidades da teoria quântica, essa teoria tem que ser muito mais estranha do que a teoria quântica. Vê se tá bom falar assim, em algum sentido não é que a gente olha do ponto de vista probabilístico que a gente não está conseguindo. A gente olha de um ponto de vista probabilístico é porque, digamos, é assim. Exato. Porque não tem nada mais profundo do que aquilo. Isso eu acho muito fantástico, porque assim, sem entrar em mecânica quântica... Esse é o fantástico mundo matemático. Exatamente. Pegando num aspecto, vou chamar, sei lá, mais básico, a noção de probabilidade, sabe? Uma coisa bem mais simples. Eu acho isso fantástico. Assim, eu já pensei em fazer até vídeos para divulgar, para conversar com o pessoal, que, olha, por exemplo, pergunta para alguém o que é aleatório, ou alguém pergunta para mim o que significa 50%. Em algum sentido eu consigo trabalhar, eu faço teoremas em cima disso, mas para pensar, o que é 50%? É muito... tem uma coisa muito bonita, muito fantástica por trás. Aproveitando de fazer uma pergunta, Marcelo. Deixa eu fugir da sua pergunta insistindo no seu comentário. Ah, não, calma, claro, por favor. Teoria quântica tem como grande novidade ser intrinsecamente aleatória, né? E até onde eu sei, é a única vez em que a gente tem uma teoria que é intrinsecamente aleatória, né? Que eu não posso transformar a aleatoriedade em ignorância minha. Né? Ela realmente traz aquela aleatoriedade como um ingrediente essencial, e aí por conta dela já existe, né, hoje em dia tem uma linha que não é dentro de teoria quântica, mas pessoas que gostam de teoria quântica gostam também de estudar esse tipo de coisa, do que a gente chama teoria de recursos, né? Então você pode estudar várias coisas dentro do arcabouço de teoria de recursos, uma delas aleatoriedade. Então, você ter essa ideia de que a aleatoriedade é algo precioso, né? Que você precisa, de certa forma, investir para ganhar uma aleatoriedade intrínseca, uma aleatoriedade verdadeira, que você possa confiar, né? Aí vai muito próximo de criptografia, né? Você quer ter convicção de que aquilo ali é realmente aleatório, e não que alguém está te escondendo e te fazendo acreditar que existe uma aleatoriedade, mas é ela que está inventando e te mandando aquilo e fazendo você acreditar que parece aleatório. Não, a gente falou bastante coisa, né, Marcelo? Meio, talvez a palavra seja um pouco mais técnica, talvez. Eu queria... primeiro, aqui, a minha visão de quântica acho que estava totalmente errada. Porque eu imaginava que o quântico, pelo que eu entendi da sua fala, né, eu imaginava que o quântico ele tinha a ver especificamente com coisas muito pequenas, né? Então, com tipo partículas muito pequenas. E pelo que você falou, o quântico ele não surgiu disso, né, a palavra. Ele surgiu de essa questão de quantificar, que ela está nesse sentido de discretizar alguma coisa. Discretizar, para quem acho que nunca teve contato com a palavra, é quebrar em pedaços, né, basicamente. Então, quando a gente fala do real, a gente está falando de uma linha reta que nunca tem buracos. O discreto seria você colocar alguns buraquinhos ali, né? Trabalhar com os números naturais, por exemplo. Então, você tá 1, 2, você não trabalha com o que está aí no meio, o meio, por exemplo. Então, acho que isso é uma coisa que, se você quiser comentar um pouquinho mais, eu acho que é interessante para ligar. Mas tem uma coisa que eu acho que passou um pouco rápido com a gente, que eu não entendi muito bem, e eu acho que é interessante a gente falar, que é essa questão, você falou que a matemática trabalha muito com estado de fase, de colocar o movimento com duas coordenadas, espaço, né? De fase. Espaço de fase, isso. Então tem o momento e Posição. E a posição e momento. E a mecânica quântica, ela extrapola um pouquinho isso, indo para a álgebra linear. Você consegue falar pra gente um pouquinho mais disso, assim, tentando... Pensa que você está falando para alguém que nunca ouviu falar disso, então... Que eu, por exemplo, que eu acho que eu não me lembro de ter ouvido falar disso. Legal. Então, uma pergunta, né, uma coisa que está na cabeça de muita gente que conhece um pouquinho de teoria quântica,
é que teoria quântica é sobre o muito pequeno, né? E, bom, de onde vem isso? Vem dos primeiros casos de sucesso, das primeiras aplicações a partir do Einstein, estarem relacionadas a trabalhar com regiões muito tênues, né? Com você precisar trabalhar ou fazer modelos onde você faz de conta que tem acesso a um elétron, um próton, um fóton, coisas assim. E nesse ponto também era muito bacana que naquela época eles achavam que isso eram apenas experimentos de pensamento, né? Eles conseguiam chegar a conclusões interessantes, mas imaginando que aquilo jamais seria atingido. Hoje em dia a gente faz no laboratório, hoje em dia você tem experimentos que realmente testam essas coisas nesse regime tênue. Então teve muito trabalho de teoria quântica, especialmente de mecânica quântica, pensando ou depois realmente, entre aspas, pondo a mão em coisas pequenas. Mas isso não é exclusivo, né? Não é só nesse domínio do pequeno que a gente supõe que teoria quântica deva valer. Não, ela é suposta universal e você tem vários casos que a gente chama às vezes de mesoscópicos, né? Que é você ter, por exemplo, alguns milhões de átomos dentro do que a gente chama de um condensado de Bose-Einstein, tá aí o nome dele de novo, né? Mas esses casos, né, você claramente já está fugindo do realmente microscópico, do realmente só um a um ou coisas muito pequenininhas. Você tem os computadores quânticos que hoje em dia estão fazendo sucesso, boa parte deles trabalha com supercondutores, né? E aí cada bit quântico, como a gente trata, né, cada qubit, acaba sendo uma corrente elétrica, né, que pode estar acontecendo para um lado ou para o outro, mas dentro de um circuito supercondutor. Então, quando a gente fala em corrente elétrica, já não dá mais para considerar que é só uma coisinha tão pequenininha assim, né? Então, em princípio, não tem nenhuma restrição, né? A gente pode falar de teoria quântica em tamanhos arbitrários. O que é interessante é que se você tem tamanhos muito grandes, você acaba tendo muitos constituintes naquilo ali, e você ter controle adequado sobre alguns graus de liberdade aí é uma tarefa mais difícil. Então acaba sendo difícil observar fenômenos tipicamente ligados à teoria quântica no mundo macroscópico. Isso é um problema interessante, chamado problema da decoerência, tá? De como é que a gente sai, no fundo, passa a ser uma pergunta bastante válida, peraí, como é que a teoria clássica durou tanto tempo? Né? Como é que na nossa escala de vida aqui, a gente acaba convivendo com coisas que aparentemente se juntam melhor com a teoria clássica, com a mecânica clássica, por exemplo, do que com a mecânica quântica. Então, vai nessa direção, tudo que a gente pensa que a teoria quântica tem de estranho, essencialmente está relacionado a gente não ver esses fenômenos no dia a dia, né? As nossas escalas mascaram esse tipo de fenômeno, mas não é verdade, é uma interpretação ruim e que várias vezes é divulgada, que teoria quântica é sobre o muito pequeno, né? Não, ela não é sobre o muito pequeno, ela salta aos olhos ali. E aí a gente pode talvez pensar logicamente, é impossível entender o muito pequeno sem teoria quântica, mas eu não tenho que ir para o muito pequeno para poder precisar da teoria quântica de alguma forma. E aí outra coisa que a gente pode conversar mais um pouco também. Eu falei meio rápido da ideia de espaço de fase, né? Isso é uma das maneiras que a gente estuda a mecânica pensando classicamente ainda, né? A gente pensar, olha, quando, né, eu lanço uma pedra e ela sobe, mas de repente já parou de subir, começou a cair e tal, como é que a gente vai entender isso? Aí vem toda aquela ideia de fazer a chamada mecânica de ponto material, né? Ao invés de eu me preocupar com cada detalhe da pedra, eu só falar, se preocupa, faz de conta que ela é um pontinho que tem massa, né? E esse pontinho que tem massa é essencial eu descrever duas coisas: onde ele está e com qual velocidade.
né? Essa velocidade, dentro de alguma formulação da mecânica, eu realmente trato como velocidade, em outra formulação, eu posso incluir a massa na conversa e já pensar no que às vezes é chamado quantidade de movimento, né? Ou o momento daquela pedra nesse caso, mas daquele ponto material. E aí é legal esse tipo de fenômeno, né? O problema de lançamento de projétil, como a gente chama, que é esse de jogar a pedra. E aí eu vejo que essas duas variáveis são essenciais, né? Onde e com qual momento. Então a gente pode trabalhar com esse par de variáveis, e par de variáveis, o lugar bom para isso é um plano cartesiano. Então esse plano cartesiano específico, que trata de posição e momento, ganha o nome de plano de fase, nesse caso, né? Só tenho esses dois caras para trabalhar. Claro que você vai falar, peraí, mas essa sua pedra aí, você está falando de uma variável só para posição, uma variável só para momento, então ela tem que né? Tem que se deslocar numa reta. Aí tá estranho, porque a pedra, para ser interessante, a gente pensa em três, porque a gente está acostumado com 3 dimensões, mas o problema em si é um problema em duas, né? Só interessa na direção inicial do movimento e depois esse vetor de velocidade vai inclinando para baixo até... Então só interessa um plano ali. E aí vem com essas duas variáveis para posição, eu também vou ter duas variáveis para momento, e eu vou para um espaço de 4 dimensões, que aí eu vou chamar de espaço de fase. Tá? E isso pode valer para, né, se eu quiser levar a sério as 3 dimensões onde a pedra estava, eu passo a ter 6 dimensões para o espaço de fase. E o mais rico é quando a gente vai lá para a mecânica estatística, né? Que aí você fala, eu quero estudar um gás. Tá, mas um gás, se eu pegar um pedacinho, um cubinho ali de, sei lá, alguns centímetros cúbicos, isso já vai ter da ordem de 10 a 23 moléculas ali dentro. E aí, se eu pensasse classicamente nisso, cada molécula dessa tem posição e momento em 3 dimensões. Então eu ia precisar de 3 vezes alguma coisa que tem da ordem de 10 a 23 coordenadas de posição, outras 3 de momento. Então eu ia ter que trabalhar num espaço de fase de dimensão, né, 6 vezes 10 a 23. E isso é o que a gente acaba fazendo na mecânica estatística, né? E o rico lá na mecânica estatística é você ter estratégias para sair de uma coisa dessa e trabalhar com pouquinhas variáveis, do tipo pressão, volume, temperatura, né? A gente descrever macroscopicamente um gás com a ideia de que eu teria partículazinhas com posição e momento dentro da caixa e conseguir aprender sobre pressão, volume, temperatura. Isso é o processo rico da mecânica estatística, né? E que usa aquela estratégia que eu falei agora há pouco de faz de conta que você sabe cada posição e momento e bola pra frente, né? Com a vantagem que você não precisa dizer em detalhe não, porque ninguém vai olhar com esse cuidado todo, então bola pra frente, só pensa nas médias, e só de pensar nas médias, eventualmente nas variâncias, né, nos desvios padrão e tal, você aprende muito sobre o que é macroscopicamente observado daquele efeito coletivo de coisas microscópicas e essencialmente independentes. Não sei se a pergunta é tão bem formulada, mas assim, de uma maneira geral, o que falta para o avanço da mecânica quântica? Assim, falta matemática ou falta tecnologia? Tá. Boa pergunta mal formulada. Exato. É bacana que a gente vem construindo mais das duas coisas, né? Assim, existe uma certa convicção, meio... Algumas pessoas acreditam piamente na afirmação que o Feynman, por exemplo, faz, né? O Feynman é um dos polêmicos e também prêmio Nobel por contribuições à mecânica quântica, mas o Feynman diz lá nos Feynman Lectures que ninguém entende teoria quântica. E isso várias pessoas repetem e não é preciso, né? Acho que a noção é justamente que a gente está muito acostumado a tentar entender classicamente as coisas.
E aí, como não há possibilidade de se entender classicamente a teoria quântica, leva a essa espécie de paradoxo, a essas afirmações de que ninguém entende. Então, a teoria quântica, de certa forma, é um arcabouço completo e bem compreendido, né? Não tem nada de surpreendente. Tem várias surpresas da utilização dela, mas a teoria em si é bem compreendida. Uma das coisas bacanas, uma das coisas interessantes é que justamente ela é matematicamente consistente. E as aulas de mecânica quântica sempre começam dizendo que a cada sistema quântico vai estar associado um espaço de Hilbert. E eu sempre rio um pouco dessas coisas, porque quase nunca o professor que está falando isso sabe o que é um espaço de Hilbert, né? Mas ele aprendeu nos textos ali que é isso que tem que aparecer, né? Mas toda a sutileza de convergência, completude e tal, nada disso está na cabeça dele. Mas está essa ideia de que existe um espaço vetorial e que nesses problemas originais da mecânica, automaticamente é um espaço de dimensão infinita e aí eu preciso de condições de regularidade do tipo Hilbert. Mas entre as coisas bacanas das últimas décadas foi a gente passar a ter teoria quântica sendo usada para outras coisas, por exemplo, computação. Então, na computação, você começa a discussão de teoria quântica pelo sistema mais simples possível, né? Você vai discutir teoria quântica em dimensão 2, né? Você vai trabalhar com o bit quântico. E aí ali, convergência automática, né? Não precisa se preocupar com nada relacionado ao espaço de Hilbert, então não é tão essencial assim. Mas eu estou dando essa volta para dizer, ó, a formulação matemática da teoria quântica tá boa, mas por outro lado ela é bastante insatisfatória nesse sentido de quando você vai dar aula para uma turma de física, você precisar no primeiro dia de aula falar que vai associar um espaço de Hilbert a cada sistema físico e muitas vezes sequer o professor sabe direito o que ele está chamando de espaço de Hilbert, mas ele está acostumado a usar o formalismo e a fazer as contas e chegar nas previsões. Isso é incômodo para muita gente, né? Isso quando eu era estudante me incomodou profundamente, né? Ô Marcelo, mas deixa eu só interromper fazer. Você comentou do espaço de Hilbert e aí tá reclamando, né, do que o pessoal coloca. Você citou algumas vezes álgebra linear, mas na minha cabeça, toda vez que você falava álgebra linear, eu estava supondo que era só uma simplificação, que você tá, no fim das contas era análise funcional, né? Esse é o lado bacana. Para mecânica, né, onde você realmente vai ter problemas ilimitados, né? A velocidade pode ser qualquer coisa, você automaticamente vai para análise funcional, né? O que traz problemas matematicamente mais ricos, traz problemas matematicamente mais complexos, mais complicados e que dão um trabalho grande para algum estudante entender o que tem de interessante ali. E que várias vezes confunde as pessoas no sentido de achar que então é ali que está a graça da mecânica quântica. Bom, tem alguma graça ali, certamente, mas aí é explicitamente uma graça da mecânica quântica, né? Da gente ter um operador ali com a cara de P2 sobre 2m, né? Ter um momento ao quadrado e esse momento ser um operador ilimitado. Então, depois você vai ter que fazer versões onde só interessam observáveis que sejam limitados, vai entrar numa discussão realmente de análise funcional. Mas na hora que a gente percebe que a roupagem, que a parte quântica não necessita de ter posição e momento, né, que a parte quântica só se preocupa com a possibilidade de superpor, né, e de eu ter uma maneira de associar estados, medições e probabilidades, né, a probabilidade de eu obter um resultado quando eu faço uma medição descrito um estado específico. Na hora que a gente vê que essa é a parte essencial da teoria quântica, em dimensão finita ela já é bonita dessa, ela já traz muita riqueza, e aí é álgebra linear mesmo, né? Com a única sutileza de ser álgebra linear sobre os complexos. Mas assim, não precisa matematicamente ir para coisas tão complicadas, né, para poder ser interessante, para poder ter problemas ricos ali. E aí você falou da tecnologia, e aí é muito bacana saber que a gente está numa fase
do que a gente chama das tecnologias quânticas de segunda geração. O que é isso? A primeira geração, como a gente entende hoje em dia, são os frutos da mecânica quântica propriamente dita. Né? São, por exemplo, a gente usar laser. Né? Hoje em dia, provavelmente, boa parte do sinal de internet que a gente está usando aqui para conversar está indo por fibra ótica, e essa fibra ótica está mandando esses sinais usando laser, que é algo que, sem teoria quântica, jamais teria existido. Né? Então, o próprio computador que a gente está trabalhando aqui para conversar, também ele vai estar cheio de estruturas semicondutoras ali, né? Os chips que a gente tem dentro do computador são semicondutores, que são os irmãos pequenininhos e condensados das válvulas. Né? Mas, de novo, o semicondutor é algo que, sem teoria quântica, ninguém teria descoberto. Então a gente ainda estaria naqueles mainframes imensos que aparecem em filmes, tipo uns que já foram recomendados aqui por outros participantes. Então, se a gente não tivesse tido a teoria quântica, não teria boa parte da tecnologia de hoje em dia. Mas essa tecnologia toda usa resultados da teoria quântica, ou usa frutos da teoria quântica, mas trabalha a lógica da coisa da maneira que a gente está acostumado classicamente. Né? É a digitalização só em termos dos bits usuais, né? Dos bits 0 e 1, e é isso que a gente está usando aqui o tempo todo para passar som, imagem, blá blá blá. Mas aí o que veio de novidade, e aí os anos 80 são o começo dessa novidade, essencialmente, mas ela fica realmente forte nos 90, é a ideia de você ter, que ficou chamada de teoria quântica da informação. Né? Você passar a falar, olha, mais legal do que eu trabalhar só com 0 e 1 é eu poder ter superposição de 0 e 1. Né? Eu trabalhar com bits quânticos. E aí, esses bits quânticos abrem espaço para muita tecnologia que usa esse tipo de lógica quântica na computação. Tá? E é bacana que a computação foi carro-chefe nesse sentido, mas você consegue também técnicas interessantes de trabalhar, por exemplo, a gente falou ali da fibra ótica mandando o laser, mas ela só está aproveitando para ter 0 e 1 de novo. Mas você pode, na mesma fibra, usar estados mais interessantes dessa luz. Né? Você pode fazer superposições nessa luz que está carregando informação. E aí, manipulando esse tipo, manipulando quanticamente essa informação, você pode fazer, por exemplo, a chamada criptografia quântica. Né? Então, isso tudo são as tecnologias quânticas de segunda geração e que estão chegando já. Né? Elas já são parte de uma escalada que promete muito para essa década que está começando. Né? É muito provável. Isso também é bacana de eu ter acompanhado na minha história, que, como eu falei, os anos 80, 90 ali são de crescimento da computação quântica enquanto ideias. Né? Mas sempre vinha aquela discussão, tá, mas será que vamos conseguir resolver os problemas práticos para realmente ter computador de tamanho razoável? Porque um dos casos famosos aí é o chamado algoritmo de Shor. Né? Foi ele que foi responsável essencialmente pelo salto da computação quântica nos anos 90. Né? Foi quando o Shor conseguiu fazer um algoritmo para fazer fatoração de números grandes. Né? A brincadeira é que você tem uma aplicação muito importante, que é a criptografia. Né? Cada vez que as pessoas encontram um cadeadinho aqui no navegador para mandar o número do cartão de crédito e fazer uma compra e tal, salvo detalhes, o que está por trás ali é a ideia que, se você escolher dois números primos muito grandes e multiplicar, você tem muita dificuldade, ou qualquer outra pessoa, né? Você não, porque você escolheu esses dois números primos, então você sabe esses dois fatores. Mas qualquer pessoa que só conheça o produto, ela vai ter muita dificuldade em descobrir quais são os fatores primos. Né? Assim, não é um problema difícil do ponto de vista teórico, né? Não é um problema que um matemático
que não esteja acostumado com a noção de complexidade de um problema, que não pense de maneira algorítmica, vá perceber a riqueza, mas é um problema interessante nesse sentido, que se você quiser programar uma máquina para resolver isso, já que de certa forma é um problema tedioso, né? Não é um problema que te desafie tanto, mas se você quiser programar a máquina, o seu programa vai fazer ele rodar por muito tempo, em média pelo menos, até achar uma resposta satisfatória. E é isso que a gente usa para criptografia, né? A chamada criptografia RSA é o que está por aí. E aí o que o Shor conseguiu foi falar, olha, se eu usar um computador quântico, né? Se eu usar um computador que usa essas superposições de 0 e 1, eu consigo escrever um algoritmo que roda, como a gente chama, em tempo polinomial. Né? Isso quer dizer que conforme o tamanho do número cresce, a quantidade de passos que você precisa só cresce como uma potência disso. Né? Enquanto que no mundo clássico, no que a gente sabe classicamente, você precisa de alguma coisa que cresce de maneira exponencial. Isso não é certeza não, é só o que a gente conhece. Tá? Mas assim, todo mundo acredita que não existe algoritmo que consiga fatorar em tempo polinomial. Enquanto quanticamente existe. E aí isso levantou essa questão para segurança. Né? Quando envolve segurança, aparece dinheiro. Então, em outras palavras, resumindo para o pessoal que estiver ouvindo a gente, é o seguinte: se de fato a gente... E como leigo, eu vou dizer que eu acho que a gente já está até bem encaminhado para a criação de computadores quânticos, não? Porque assim, não é algo que eu super acompanho, mas em algum sentido, em paralelo, eu escuto isso há muito tempo. E hoje, né, de uns tempos para cá, eu já vejo como algo muito real. Até porque acho que o pessoal já fez umas coisas aí, né? Não é tão viável, mas, bom, é assim que se começa. Resumindo, vou dizer assim, ó, conseguimos fazer computador quântico, isso significa que, em linhas gerais, a gente não tem mais a segurança que a gente tem hoje em dia, gente, né? Porque, essencialmente, boa parte da criptografia é o que? A gente quer mandar mensagem segura, né? Tu quer se relacionar com o teu banco, tudo de maneira segura. E aí é como se fosse assim, a gente vai conseguir quebrar toda essa segurança, né? Então o desespero da galera tá nisso aí, que o Marcelo comentou, né? Opa! Que acaba sendo uma coisa que gera o desenvolvimento de segurança, né? Porque o computador ele surgiu exatamente num sistema muito parecido, né? Do próprio filme lá do Jogo da Imitação, do Alan Turing. Surgiu como uma tentativa de quebrar a segurança nazista. E aí desenvolveu uma coisa, e na época era uma coisa que pra gente era inviável, era impossível a gente ter um computador daquela forma dentro de casa, e também seria meio inútil até, né? Porque ele não tinha uma funcionalidade muito boa, ele quebrava aquele algoritmo de segurança e era isso que ele fazia. E hoje a gente vê que a gente tem coisas dentro de um computador que são fascinantes, né? O desenvolvimento tecnológico, isso de um computador caseiro, vamos falar assim, um computador que a gente consegue ter dentro de casa. E aí eu já acompanhei muito mais essa coisa de desenvolvimento de computador quântico, hoje não acompanho tanto, mas realmente eu acho que a gente está tendendo a chegar num caminho parecido, né? Em breve talvez os computadores quânticos acabem sendo um pouco mais viáveis, não pra gente tão breve, mas para grandes corporações ou grandes empresas, quem tenha muito dinheiro. E aí a gente vai ter que ter um salto de segurança também, né? O que a gente pode fazer para que esses computadores não sejam melhores do que a segurança que a gente tem? Ô, Rafael, você desistiu na hora errada. Essa história tá mais rica pois agora. Preciso voltar a acompanhar um pouquinho. Vou ligar minhas notificações no e-mail já. Exato. Assim, 2019 foi bem marcante nesse sentido, que a Google lançou, né, teve um resultado publicado, se não me engano, na Nature, mas posso verificar isso depois, se quiserem checar. Um computador quântico que usa 53 bits quânticos, tá? Com vários deles podendo interagir, né? É muito importante, assim, quando se começou a discutir computação quântica, você pensava da maneira mais ingênua de quaisquer dois podem interagir. Mas aí já veio um resultado bem interessante, que é um resultado puramente de matemática, né, de teoria de grupos, essencialmente, você conseguir aproximar bem qualquer transformação usando apenas liberdade de trabalhar com um qubit ou com pares de qubits.
né? Não vou entrar no detalhe técnico aqui da formulação, porque aí já foge um pouco do nosso público-alvo, mas já tinha essa noção clara de estar ali aquele conjunto universal, né? Bastava saber mexer com cada um e com pares que você tinha tudo. Mas nem sempre é fácil você colocar dois que estão longe para interagir. Então, nos computadores você ainda tem essa questão de quanta conectividade tem, né? Quantos pares de qubits você consegue realmente colocar para funcionar. Então, a Google conseguiu colocar um bom exemplo de 53 qubits e onde a conectividade é bastante boa, assim, cada um é como se fosse uma rede quadrada mesmo, né? Então cada um tem 4 vizinhos ali que ele conversa muito bem com aqueles 4 vizinhos quando você quer, né? É assim, super programável no sentido de você acessar e isso eles fizeram uma caracterização super caprichada e virou bastante discussão se eles tinham realmente chegado no regime de vantagem quântica, né? E o bacana é que eles conseguem mostrar um algoritmo que é rodado para resolver um problema que é essencialmente um problema feito para testar aquele computador. Essa vantagem quântica você está se referindo se o computador teve capacidade de processamento grande o suficiente, né? É isso? Quando você resolve o mesmo problema em computadores clássicos, exato, quanto que vai ser difícil. Mas aí o golpe, entre aspas, baixo ali era esse, que o problema que estava sendo resolvido era um problema essencialmente relacionado com teoria quântica. Tá. Né? Então, falar, o computador quântico é melhor para resolver o problema de fazer a amostragem que simule teoria quântica, um pouco autoevidente, né? Mas do ponto de vista tecnológico foi um avanço muito bacana deles mostrarem que é interessante também que são essas sutilezas de história, né? O chip tem 54 qubits, mas um não funcionou direito, então eles só desligaram esse cara e tá aqui o chip de 53 e não tentaram esconder, não. É bem explícito, né? Tem um ali que deu errado, sabe-se lá por quê, mas aí eles terminam o trabalho com uma frase muito legal que é: bom, então agora a gente está a uma ideia boa de ter realmente uma computação quântica vantajosa. Né? Porque essa ideia de passar de 50 qubits era uma vontade muito grande desde o começo. Né? Você tem os chamados critérios de Di Vincenzo para dizer quando que a gente vai ter computadores quânticos resolvendo coisas que computadores clássicos não conseguem fazer melhor que aquilo. Né? O não conseguem fazer melhor é sempre nesse sentido de eficiência, né? Nesse sentido complexidade algorítmica, né? De falar, olha, se eu quiser usar um computador clássico para fazer aquela mesma coisa, vai demorar muito mais. E esse muito mais ainda por cima amplia conforme eu aumente o tamanho do meu problema. Então essa que é a disputa ali. E aí tem quem faça uma comparação que eu acho bem feliz, bem interessante, que não vai ser essa coisa de um dia para o outro você sai do regime onde quântico era pior e passou a ser melhor. Né? O provável é que você tenha essa corrida que fica ali, uma disputa ombro a ombro, que para esse problema você mostra que é melhor, mas aí tem alguém que vem com um algoritmo clássico que ninguém tinha pensado e, portanto, naquele supercomputador que está disponível não sei onde, ele consegue ser melhor do que o quântico. Então, né, vai ficar um pouquinho, a gente está essencialmente nesse cenário. Né, de a gente já tem computadores quânticos bons, mas que ainda não são sensacionais. Mas com uma perspectiva de, em 3 anos, a gente vai passar de 50 para 1000 qubits. E aí o negócio muda radicalmente de etapa, né? Então, volta a olhar, Rafael. Vou voltar. Em algum sentido é bom que essa transição não seja tão rápida, né? Porque poderia ser meio, talvez desastrosa ou meio eufórica demais, né? Já que a gente virou agora, todos nós somos mestres e doutores, sabemos tudo de quântica, e somos também preocupados com o bem-estar dos nossos pets, e o gato, enfim, está vivo ou morto dentro da caixa? Bom, essa também é uma questão muito bacana,
que está entre os vários casos onde ganha notoriedade a figura do gato, mas quando as pessoas conversam sobre isso, focam no problema errado, né? Porque o que tem de quântico realmente na discussão do gato, né? Ela várias vezes é perdida, ou eu tendo a dizer que quase sempre ela é perdida. Porque se você trocar, né, quando o Schrödinger apresenta o problema, ele apresenta muito bem, né, e ele tem toda uma preocupação de falar que a caixa está completamente isolada e tal, para montar um mecanismo onde conforme ocorra um decaimento radiativo, isso abra um veneno que é o que vai matar o gato. Mas aí, enquanto não teve esse decaimento, você acaba tendo que tratar da superposição do estado do átomo ainda num chamado estado excitado, ou se ele decaiu e emitiu o fóton que vai ser responsável pelo veneno ser lançado. E ele faz isso para contrapor um pouco. Ele, assim como o Einstein, tinha 2 pés atrás com essa aplicabilidade universal da teoria quântica. Então ele falava, gente, se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco a gente vai estar querendo falar dessa superposição aqui, onde numa componente o gato está vivo, na outra componente o gato está morto. Tá? Mas quando a gente ouve as discussões de quem não está acostumado com o que está falando ali, se você trocar isso tudo por isola acusticamente o ambiente para você não saber se o gato está miando ou não, deixa o gato preso numa caixa fechada, de caixa de papelão fechada, e dá um tiro numa caixa já para deixar o povo das arminhas feliz, né? Você vai lá, dá um tiro ali, você não tem a menor ideia se o gato continua vivo ou se ele morreu. A gente passa a precisar fazer, ou a ter como melhor ferramenta, um tratamento probabilístico de ele pode ter morrido, ele pode estar vivo, e eu preciso considerar essas 2 alternativas. Não tem nada de quântico nisso, né? Isso é uso tradicional de teoria de probabilidades dentro dessa noção de eu não sei a realidade mais profunda. Então, vê que não está aí a graça do gato de Schrödinger, né? Entre as coisas bacanas do gato de Schrödinger, que, insisto, é a ideia de buscar superposição entre coisas macroscópicas. Tá? Então, tem experimentos feitos não exatamente macroscópicos, mas mesoscópicos, como a gente conversou no começo, que é muito grande para chamar de micro, mas ainda não é tão grande para chamar de macro, né? E que começaram sendo feitos em Paris. Então durante muito tempo a gente se referiu como os experimentos de Paris, que é você trabalhar com campo elétrico, né? Campo eletromagnético, que é algo que dá para entender classicamente em algum sentido, quando a gente tem ondas de rádio mandando informação, o sinal do celular chega dessa forma. Ali é eletromagnetismo clássico que descreve o que está acontecendo. E você pode ter coisas desse tipo dentro de uma cavidade, e aí você capricha bem nessa cavidade para ficar bem bonitinho e você conseguir evitar aquilo que a gente falou de ter muitas outras coisas em volta e levar a chamada descoerência, né? Você conseguir deixar esse seu campo eletromagnético bem isolado ali, aí você pode criar essa boa superposição, né? Esses 2 estados que são bem distintos um do outro, parecido com a ideia de vivo e morto, ou simplesmente parecido com a ideia de um ponteiro, né? Quando a gente ainda tinha muitas coisas analógicas e marcava um resultado apontando para cá, outro resultado apontando para lá. E uma das discussões profundas em teoria quântica era isso, que você nunca via o ponteiro superposto. Mas essencialmente a pergunta está mal formulada, porque a gente não sabe o que significa ver o ponteiro superposto, né? O ponteiro está lá para marcar um lado ou outro. Então você essencialmente já está fazendo essa medição da resposta, um lado ou outro. E aí, para sondar se existe a possibilidade do ponteiro estar superposto entre um lado e outro, você precisa ser capaz de fazer mais alguma coisa. E dentro dessa brincadeira do gato de Schrödinger, né, as 2 posições do ponteiro poderiam estar relacionadas com o vivo e o morto. Você superpor esses 2
mas você ter como enxergar essa superposição, você precisa usar um rato de Schrödinger. Né? Você precisa passar por ali alguma coisa cuja resposta vai ser diferente para superposição dessas posições, e aí essa superposição está sempre relacionada com um coeficiente entre esses dois termos. Então você pode, por exemplo, ter uma superposição com sinal positivo e outra com sinal negativo, e essas duas superposições fazerem coisas diferentes para o rato. Né? Um rato que conseguisse sair para um lado se a superposição mais está ali, sair para o outro se a superposição menos estiver ali, e você repetir experimentos desse tipo várias vezes e vir que vem muito rato para um lado e quase nenhum para o outro, e isso vai estar te mostrando a possibilidade da superposição entre esses estados do gato. Tá? Então, essa foi uma figura muito boa que o Schrödinger fez, no sentido que isso ganhou divulgação, notoriedade, etc. Mas, tristemente, quando ele aparece nas conversas, quase nunca as pessoas atentam para o que o Schrödinger quis exemplificar ali. Né? Elas param num nível da discussão que não precisa de teoria quântica, né? Num nível da discussão que é simplesmente eu posso ter realidades distintas, né? Eu posso ter alternativas que eu não sei qual delas é válida, e aí a melhor maneira para trabalhar são probabilidades. É que assim, às vezes é exigir muito, né, o Marcelo, assim, e aí eu não estou dizendo que as pessoas podem ou não entender, às vezes é exigir muito de uma coisa muito popular, né, entende? Quando a gente vê qualquer coisinha, a gente, tipo, você tá ali mais na zoeira, né? Sim, se é bacana, vamos falar, né? Eu até poderia dizer que, como o pessoal faz, né, não existe publicidade ruim, né, o importante é, né, tipo, Falei você pode mal, falar mal, bem. Só que assim, agora a gente entra nesse aspecto que eu já mencionei aqui, coisas do tipo coach quântico. Por exemplo, eu tenho zero problema com se a pessoa em si ela é com coach quântico e tal. Mas, então, só para esclarecer, é o seguinte, o problema, e aí depois pedir para você comentar o que você acha, tanto vale para coach quântico quanto para um monte de coisa, as pessoas se apropriam de linguajares, né? Se apropriam de terminologias da ciência e fazem um uso absolutamente indiscriminado. Como se fosse assim, fazem uso sem contexto, podemos colocar assim. E aí isso é muito terrível. Então, eu não tenho nada contra uma pessoa individualmente, só que isso pode ter efeitos bem negativos, né? A maneira que se usa, que se faz esse tipo de coisa. Então, assim, por exemplo, se você é coach quântico ou se é não sei o quê. Uma vez a gente estava, sei lá o que era, a gente viajou, eu e a Anne, a gente viajou, estava num lugar aí, aí o cara parou e perguntou se a gente não queria comprar um colchão, um travesseiro quântico, alguma coisa assim. Ignorei e continuei andando. Eu falei, tô sem tempo de estudar sobre travesseiro quântico. Mas então assim, tudo bem, o cara fala aquela zoeira lá, mas não ele sei se eu vou conseguir me superpor muito bem. Exatamente. Não, mas tá, beleza, para eu não me alongar mais, deixar você falando, então é só o seguinte, eu não tenho nada contra pessoas especificamente, eu acho que isso é complicado, e queria saber o que você vê esse uso, como que você vê esse uso bizarro de quântica e de outras coisas em geral. Pois é, tem essa questão delicada de estar na moda ser quântico. Uhum. Né? E aí, se a gente olhar historicamente, já teve outras modas também. Né? Já foi legal ser atômico, já foi legal ser magnético. Então, de certa forma, isso é comum na história. Né? E acontece por dois motivos. E aí, o mais importante é a gente conseguir dar o tratamento distinto a esses dois casos tão distintos. Né? Você tem aquelas pessoas que simplesmente estão procurando explicações, né? Ou estão procurando fundamentações para alguma coisa que ela quer acreditar por algum motivo. E nesse sentido tem essa defesa que a gente precisa fazer da ciência, que é também reconhecer que a ciência não tem todas as respostas.
né? Isso, às vezes, passa ao largo da discussão que fazer ciência é ter muitas dúvidas, é ter perguntas e só conseguir responder algumas das perguntas que você tem. E muitas vezes as pessoas querem respostas, né? Ou várias vezes elas, de certa forma, têm vontade que a resposta seja uma que elas já têm e só falta a fundamentação. E aí, se alguém aparece dizendo que a fundamentação daquilo está na física quântica, maravilha, né? Ela não vai se preocupar em questionar, em entender em algum nível o argumento, né? E isso está muito ligado à forma ou à maneira que a sociedade pouco é educada cientificamente, né? Então, várias vezes você só vê aquela manchete: cientistas afirmam e seja o que for. Onde de fato pouco me importa se cientistas afirmam. Me importa se eles têm bons argumentos para afirmar, né? Me importa se aquilo está baseado em evidências sólidas o suficiente, né? E essa ideia de basear em evidências é que está faltando muito, há muito tempo, em várias sociedades, inclusive a nossa. Então, voltando para essa separação, tem uma quantidade imensa de pessoas muito bem intencionadas e que só tem alguma coisa que diz para elas que essa novidade aí da ciência é o que vai dar o caminho que elas buscam. Isso é honesto, é justo, as pessoas estão procurando várias coisas na vida e não tem todo o tempo do mundo para estudar profundamente qualquer coisa e saber. Agora, relacionado a todos esses adjetivos que a gente já apresentou historicamente, tem o papel do charlatanismo, né? Tem a picaretagem mal intencionada per se, né? Assim, aquela oportunidade de, se eu posso vender meu travesseiro melhor dizendo que ele é quântico, eu vou dizer que é quântico, e daí? Estou vendendo melhor, né? Então, essa falta de escrúpulos, esse uso apenas porque virou modismo em algum sentido, isso tem que conseguir ser combatido, né? Então, achar a maneira de atacar o charlatanismo sem com isso tirar das pessoas bem intencionadas e que muitas vezes são as vítimas do charlatanismo a fé que elas querem ter, ou seja lá o que elas queiram acreditar que vem da ciência, né? Elas quererem acreditar que vem da ciência, em princípio, é uma coisa boa para a gente trabalhar, né? Então quer dizer que elas respeitam a ciência em algum sentido. Então é importante tê-las por perto. E aí eu falei da minha vida de divulgador científico de projetos não realizados. Tem um que eu tenho há uns 3 anos já, que é escrever um livro junto com a minha esposa, né? Junto com a Mimi, onde a gente já tem o título, falta só o livro. Excelente! Isso, mas o título é tão bom que ele diz simplesmente: física quântica é outra coisa, né? Porque é justamente essa sensação da camada bem intencionada que acredita que é a física quântica que explica seja lá o que for, né? Não vou nem citar os termos variados, porque às vezes as pessoas vão se ofender também, ficar tristes, mas você tem uma gama a mais variada possível de coisas que não se sabe explicar, né? O honesto de dizer é isso, que podem até acontecer. De novo, a ciência não tem todas as respostas. Se ela tivesse, ela já não era ciência mais, né? Mas tem várias coisas que soam estranhas e que não batem com qualquer explicação clássica e que não são as explicações quânticas que também estão disponíveis para aquilo, né? E existe essa vontade de dizer: se tem isso aqui que não tem uma explicação clássica, então é porque é quântico e a quântica explica. Né? Vem uma linguagem fácil de: não, mas o fulano é físico quântico e ele disse que sim. Onde muitas vezes o que ele disse honestamente é: eu não tenho como te dizer que não. Né? Porque várias vezes a resposta honesta da ciência para várias perguntas, onde as pessoas querem que a resposta seja sim ou não, é: eu não tenho como responder. Mas se... Né? E aí entra uma espécie de abuso da dicotomia, né? Se ele não disse não, tá, porque sim.
né? Então, assim, por um lado, o fato do termo quântico estar na boca do povo é bom, né? É algo que precisa ser aproveitado, precisa se levar a uma compreensão melhor do que esse quântico aí quer dizer, né? E acho que a gente pode estar ajudando um pouquinho nisso, nessa conversa aqui. Mas, então não é para a gente bater de frente com o uso indiscriminado, mas claro, tem que bater de frente com o charlatanismo. Né? Charlatanismo é inaceitável, seja ele quântico, atômico, magnético, palaciano ou o que quer que seja. Então, pois é, eu gostei do jeito que você falou, nos termos que eu coloquei, tipo assim, eu não tenho nada contra a pessoa em si, e aí, em geral, quando fala pessoa, é isso, né? A pessoa está tentando usar, porque, de novo, não dá pra gente saber, não dá pra gente ter certeza de tudo que a gente fala, não dá pra gente saber tudo que a gente quer. A maior parte do tempo, todo mundo está falando um monte de besteira. Então, é importante que a gente tenha essa simpatia com os outros e com a gente. Posso contar uma anedota dentro disso? Já te interrompi mesmo, agora conta, né? Só me contar em algum instante do passado muito remoto da apresentação, da abertura de uma aula inaugural para um curso de biologia, que chamaram um professor renomado e tal, e o diretor que estava fazendo a abertura falou: então, vocês podem, né, estudem bastante, prestem bastante atenção em tudo aquilo que vai ser ensinado aqui no nosso curso, né, durante essa graduação inteira, mas vocês tenham certeza que metade do que vocês vão aprender aqui está errado. Só que a gente não tem a menor ideia de qual é essa metade. Exatamente. Perfeito. E é método científico, né? Isso é o adequado, né? Você faz hipóteses, você vai atrás delas, enquanto elas não foram descartadas, e principalmente se há indícios de que elas são boas, você vai com elas. Mas com esse pé atrás de saber que em algum momento você vai poder ter que descartá-las, né? Que está entre as vantagens da matemática de não ser dessa maneira de trabalhar, né? Mas as ciências empíricas precisam muito disso e, de fato, a compreensão de agora é muito diferente da compreensão de daqui a 10 anos, como é muito diferente da compreensão de 10 anos atrás. Isso é justo, é honesto e é importante olhar para a metodologia, né? Olhar para em que evidências são forjadas as convicções, né? E principalmente não permitir que a convicção venha antes de qualquer evidência. Esse é um perigo grande. Só para... Eu ia comentar do charlatanismo, esse tipo de coisa. Eu não tenho nenhuma solução aqui, só queria, sei lá, fazer uma colocação. É super complicado combater isso pelo seguinte: chega um momento que você não... A pessoa... talvez para tentar dar uma tentativa rápida de definição, só para a gente ficar no mesmo tá falando da mesma coisa, vou supor que o charlatão é aquele que tem a intenção de usar de um método falso, tal, que ele claramente sabe que não tem uma comprovação, assim, ele tá tentando usar de qualquer jeito para falso. A palavra falsa é ruim, mas assim, você tá inventando ao teu critério, beleza? Então, do tipo, estamos conversando aqui, não, mas é uma questão quântica que tem que ser, sabe, você pega e aí você literalmente criou, inventou, cagou regra ali, né? Aí o que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa super complicada é que, assim, pegando essas coisas de moda e de moda, assim, o que está na moda, no caso de quântica, eu não googlei, mas eu acho que é uma conjectura verdadeira que vai ter um montão de livros sobre o assunto. E o que acontece assim, talvez muitos começam escrevendo livro de uma maneira bem... sendo bem charlatão mesmo, a pessoa começa a jogar informação, inventar e fazer um monte de conexões. Aí o que acontece assim, um monte de gente com boa intenção depois começa a se apoiar nisso. E hoje em dia todo mundo tem curso, vende curso e faz não sei o quê. Cria uma situação meio... Eu vou usar a palavra triste, eu não sei qual que seria a melhor, porque assim, percebe que é uma propagação de um esquema charlatão, só que assim, de novo,
pessoas foram enganadas, né? E aí ela tá tendo a atitude dela é muito parecida às vezes com o do charlatão lá, mas por uma questão que ela foi enganada. Tá, e é complicado porque assim, é muito difícil combater porque a pessoa, digamos, ela usou de um embasamento, né? A pessoa, ela leu livros, ela vai falar, eu li livros, eu estudei. A pessoa, ela se considera especialista no assunto, sabe? E isso é super complicado. Só para não me alongar muito, eu acho que uma coisa super importante é assim, tem a ver com a credibilidade que se perdeu muito em instituições, tipo universidades e coisas assim, sabe? Porque assim, no fim das contas não dá muito pra gente saber tudo e a fundo de tudo. A gente acaba se apoiando em certos lugares, né? E aí quando nada tem mais valor, quando todo mundo tá tudo igual, aí você não tem mais onde se apoiar, de onde tirar um pouco alguma coisa que fortaleça ou que embase melhor, que põe em dúvida algumas coisas que você acredita. É isso. Que é uma das dificuldades grandes na divulgação científica, né? Uhum. Você sempre precisa lembrar... Bom, aí eu já falei tanto do Einstein aqui. Tem uma frase que é atribuída a ele, nunca se sabe se essas atribuições são tão verdadeiras ou não. Fala aí que eu digo se é dele ou da Clarice Lispector. Muito bem. Que é, você sempre deve fazer as coisas da maneira mais simples possível. Uhum. Nunca mais simples que isso. Uhum. Tá? E aí, divulgação científica passa por essa dificuldade, porque naturalmente você precisa otimizar a simplicidade. Né? Você tem que buscar a linguagem mais acessível possível para passar o que você quer passar. E é muito fácil derrapar nisso. Né? É muito fácil passar do ponto, ir para o simples demais e vender ideias erradas. E aí o outro lado é que, como você falou, depois que aparece lá o livro escrito pelo físico fulano de tal, basta alguém ter lido esse livro para dizer que sabe tudo daquilo, porque tá lá no livro do fulano de tal, e dali para frente ela se considera especialista e autorizada a contrapor, inclusive, com outros especialistas, porque é claro que eles não entenderam profundamente aquilo que lá está. Né? Então, divulgação científica é algo essencial, mas sem perder a qualidade. Né? E essa está entre as dificuldades grandes de conciliar a necessidade de linguagem boa, de informação útil, né? Fácil acesso, mas ao mesmo tempo baseada, né? Que não permita leituras erradas. E é quase impossível alguma coisa não permitir leituras erradas, já que o leitor... Bom, então vamos ao nosso momento cultural. Vamos trazer recomendações para os nossos ouvintes. Eu tenho aqui 2 livros para recomendar. Um deles é O Andar do Bêbado. A gente comentou bastante de probabilidade. Eu acho que eu já recomendei em algum episódio anterior também. Escrito pelo Leonard Mlodinow. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. A história dele é muito legal e ele é um cara que divulga muita ciência de uma forma muito simples e interessante e muito bem pensada, né? Então é uma divulgação que eu coloco minha mão no fogo que não vai ter nenhum erro gritante ali de falar um absurdo. É uma divulgação muito boa. E também um outro livro que chama O Grande Projeto, que é do mesmo autor junto com Stephen Hawking, que eles tentam explicar uma teoria, uma ideia que o Stephen Hawking tinha, né, de tentar generalizar grande parte da física numa teoria geral. E está mais explicado no livro, mas lá eles tratam muito de física quântica, alguns experimentos quânticos muito legais e numa linguagem bastante acessível também. Acho que fica bem interessante para quem quiser dar um passinho a mais e conhecer um pouco mais do tema. Eu queria fazer uma sugestão de filme, já que apareceu aqui a gente falando de computação. O Jogo da Imitação, que vai comentar lá sobre o Turing. E tem tempo que eu vi o filme, eu lembro que eu gostei. Eu não vou colocar minha mão no fogo pro filme, mas eu lembro que eu gostei do filme. Eu não lembro agora como que foi a discussão, quanto tempo levou do filme ali no final, mas deixo também para vocês darem uma pesquisada sobre como é que foi o fim da vida do Alan Turing, fazer uma reflexão aí. Acho que isso é uma parte importante também da história dele. Então agora passar para o Marcelo para fazer as sugestões finais. Excelentes sugestões de vocês.
Eu vou fazer uma espécie de jabá, né, que é como o pessoal chama quando aponta para os amigos, mas é um jabá muito honesto, muito sincero. Então, se o leitor for, ou se o ouvinte for capaz de ler em espanhol, La Física Quântica, de Juan Pablo Paz. Juan Pablo Paz é um físico argentino de altíssimo talento e que escreveu esse texto de divulgação, que também para mim está entre os melhores que eu já li, e que existe um projeto de trazer para a língua portuguesa e uma versão ainda melhor do que essa, mas isso está entre os vários projetos que eu espero não seja inacabado. Se quiser fugir do espanhol ou ficar esperando pela versão nova, pode ir para esse outro livro de amigo também, tá? Que é O que é Computação Quântica, do Ernesto Galvão. Tá? Já está um pouquinho antigo, no sentido que ele é de 2007, mas a base, que é o que ele se preocupou em explicar, continua sólida, continua válida, não está na piada, que eu não sei se vai ser mantida ou não na edição, mas não está entre as coisas que foram jogadas fora. O que ele fala ali continua verdade. E por outro lado, se você não quiser ler sobre ciência, aí a minha recomendação é leia Eliane Brum. Pode escolher o que você quiser, que ela escreve fantasticamente, tanto ficção, quanto política, quanto o que for, né, descrição histórica do Brasil. Ali aprende-se muito com essa mulher. Pessoal, tchau para vocês, nos vemos pelo mundo. Queria agradecer muito o Marcelo, e é isso, gente. Tchau. Eu também agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui, foi muito bom. Espero que não só para nós três, né? Espero que também para quem nos ouça seja interessante, divertido e ajude a refletir e a aprender mais coisas. Tudo de bom, fantástico mundo matemático. Obrigado, Marcelo, pela disponibilidade aí, foi muito legal para mim, muito aprendizado já, acho que para quem escutar também vai ser bem bacana. E é isso, gente, espero que gostem, espero que nos acompanhem, divulguem aí para quem vocês acharem que vai se interessar pelo tema. E tchau!